Olá, bem-vindo ao Minuto AB. Hoje é dia de resolução de questões. Vamos à nossa questão do dia. Felipe foi condenado em janeiro de 2011 a pena de 5 anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas ocorrido em 2006. Considerando que a Lei 11.464, que modificou o período para a progressão de regime nos crimes hediondos para 2/5 em caso de réu primário, foi publicada em março de 2007, é correto afirmar que, letra A, se reputará cumprido o requisito objetivo para a progressão de regime quando Felipe completar 1/6 do cumprimento da pena, uma vez que o crime foi praticado antes da Lei 11.464. Letra B, se reputará cumprido o requisito objetivo para a progressão de regime quando Felipe completar 2/5 do cumprimento da pena, uma vez que a Lei 11.464 tem caráter processual e, portanto, deve ser aplicada de imediato. Se reputará cumprido o requisito subjetivo para a progressão de regime quando Felipe completar 1/6 do cumprimento da pena, uma vez que o crime foi praticado antes da Lei 11.464. E, por último, letra D, se reputará cumprido o requisito subjetivo para a progressão de regime quando Felipe completar 2/5 do cumprimento da pena, uma vez que a Lei 11.464 tem caráter processual e, portanto, deve ser aplicada de imediato. Vamos analisar, então, a assertiva. Bom, primeiro, essa questão da progressão de regime, ela funcionava o seguinte. Qual que é a regra geral? Regra geral. A progressão se dá com o cumprimento de 1/6, tá? Então, aqui, ó, progressão com 1/6, tá? Cumprimento de 1/6. Agora, a partir da Lei 11.464, progressão 2/5 para primário ou 3/5 para reincidente, tá? Então, essa aqui é a regra geral, é prevista aqui, artigo 112 da LEP, Lei de Execução Penal, e aqui, Lei 11.464, tá? Então, a regra geral é que a progressão se dá com o cumprimento de 1/6, tá? Conforme prevê o artigo 112 da LEP. Agora, se for crime hediondo, a partir do advento aqui da entrada em vigência dessa lei, a progressão passou a ser de 2/5 para primário ou 3/5 para reincidente, quando é praticado crime hediondo ou equiparado hediondo, tá? Para aferir aqui se o crime do Felipe vai entrar na regra do 1/6 ou do 2/5 ou 3/5, eu preciso verificar o momento em que o crime ocorreu, tá? O crime ocorreu em 2006, tá? Para verificar a aplicação da lei, eu vou verificar o momento da ação ou omissão, tá? E não o momento da sentença, tá? Em que pese a condenação só saiu em 2011, né? O crime, o tráfico de drogas, ocorreu em 2006. Aí o próprio exercício já traz aqui, ó, considerando que a lei, tá, essa lei aumentou a progressão para 2/5, ela só foi publicada em 2007. E o fato ocorreu antes da entrada em vigência dessa lei. Ou seja, tecnicamente, o momento do cometimento do delito, essa lei aqui mais severa, 11.464, que aumentou a proporção aqui da progressão de regime, ela não estava em vigência. Logo, aplica-se a regra geral, progressão com 1/6. Aqui as assertivas, elas entram na questão. Mas será que é uma matéria processual e, portanto, deve ser aplicada de imediato? Sim ou não? Houveram vários julgados acerca dessa matéria e então foi formulada essa súmula do STJ, tá? Que vai responder praticamente toda a nossa questão. A súmula é essa aqui, 471 do STJ, que ela diz: os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da Lei 7.210, a Lei de Execução Penal para a progressão de regime prisional. Então, os crimes, aqui, os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência
sujeitos ao disposto no artigo 112, que é a progressão de 1/6. Aqui o crime aqui do Felipe foi praticado antes da entrada em vigência, 2007, crime praticado em 2006. Então, sim, a progressão vai se dar com 1/6. Tá? Então, essa súmula aqui do STJ responde a nossa questão. Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei 11.464/2007, sujeitos ao disposto no artigo 112 da Lei de Execução Penal para a progressão de regime. Tá? O crime aconteceu antes, nenhuma dúvida sobre isso aqui. Né? Felipe cometeu o crime em 2006, a lei entrou em vigência em 2007. Então, o crime dele, como é anterior à vigência da lei, aplica-se a súmula aqui e a progressão vai se dar com 1/6. Tá? Então, vamos analisar as assertivas agora. Se reputará cumprido o requisito objetivo para a progressão de regime quando Felipe completar 1/6 do cumprimento da pena, uma vez que o crime foi praticado antes da lei? Certa resposta. Essa aqui é a nossa resposta, então, para o exercício. Letra B. Se reputará cumprido o requisito objetivo para a progressão de regime quando Felipe completar 2/5 do cumprimento da pena? Não vai ser 2/5, vai ser 1/6, conforme a súmula 471 do STJ, tá? O destaque aqui para 2/5, por isso torna o exercício errado. Se reputará cumprido o requisito subjetivo para a progressão de regime quando Felipe completar 1/6 do cumprimento da pena, uma vez que o crime foi praticado antes da Lei 11.464, poxa, duas assertivas iguais? Não. Tem que prestar muita atenção nisso aqui, porque aqui, ó, reputará cumprido o requisito objetivo, ok? Aqui, requisito objetivo. E aqui nessa assertiva aqui, ó, requisito subjetivo. O cumprimento de 1/6 da pena não é um requisito subjetivo. Tá? O cumprimento de 1/6 da pena é um requisito objetivo. E não subjetivo. Por isso a assertiva está errada. Tá? O cumprimento de 1/6 da pena é um requisito objetivo e não subjetivo. O que vem a ser o requisito subjetivo? Aqui eu vou pegar aqui para vocês no artigo 112. Quando o preso tiver cumprido no regime anterior. Aqui, ó. O que vem a ser o requisito subjetivo? Essa parte aqui do artigo 112, tá? Além de cumprir 1/6 da pena, né, o indivíduo também o apenado tem que ostentar bom comportamento carcerário. Isso aqui igual requisito subjetivo. Agora, cumprimento 1/6 da pena igual requisito objetivo. Essa assertiva está errada porque ela fala que o cumprimento de 1/6 é requisito subjetivo, e não é. Requisito objetivo e não subjetivo, tá? Ostentar bom comportamento carcerário, requisito subjetivo, e cumprimento de 1/6 da pena, requisito objetivo e não subjetivo, tá? E letra D, se reputará cumprido o requisito subjetivo, tá? Primeiro que não é requisito subjetivo, acabei de falar, tá? O cumprimento aqui, o quantum da pena a ser cumprido para a progressão, e também fala aqui que o cumprimento tem que se dar com 2/5, né? A progressão de regime vai se dar com cumprimento de 2/5. E eu acabei de colocar aqui para vocês a súmula que vai ser com 1/6 e não com 2/5, tá? Então, a nossa resposta fica a letra A, tá? Importante, então. Gravem súmula 471 do STJ, tá? Antes da entrada em vigência dessa lei, os crimes cometidos antes da entrada em vigência dessa lei vão se nortear pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal, ou seja, igual cumprimento de 1/6 da pena, tá? E aqui, requisito, ostentar bom comportamento carcerário é requisito subjetivo, e o cumprimento de 1/6, né, da fração para a progressão é requisito objetivo e não subjetivo. Espero que tenha gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.